Bom, pessoal, a área de influência é um tema de grande relevância, né? A gente fala em patrimônio espeleológico. E é um tema que guarda uma certa complexidade, especialmente em relação a alguns critérios. Tanto é que esse tema da área de influência, ele já foi objeto de importantes encontros, reunindo diversos especialistas, buscando sempre avançar no entendimento de algumas questões mais complexas. Bom, a nossa apresentação ela está dividida em três partes principais. Inicialmente, a gente vai apresentar os conceitos legais em relação à área de influência, bem como as premissas importantes para a gente compreender o que é a área de influência, como delimitá-la. Na sequência, vamos passar um pouco sobre os critérios para definir a área de influência espeleológica e, por fim, comentar um pouco sobre área de influência versus preservação efetiva do patrimônio. Bom, a resolução CONAMA 347 de 2004, em seu artigo 2º, ela define a área de influência espeleológica como aquela que compreende os elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente cavernícola. Então, é a área importante para garantir a proteção das cavernas, para manter os processos atuantes, a dinâmica natural da cavidade. Essa mesma resolução CONAMA, no artigo 4º, ela traz também outras duas informações importantes. No parágrafo 2º, ela comenta que a área de influência será definida pelo órgão ambiental competente, que poderá, para tanto, exigir estudos específicos às expensas do empreendedor. E, na sequência, diz que até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, ou seja, a definição da área de influência pelo órgão ambiental competente, esta será a projeção horizontal da caverna acrescida do entorno de 250 metros em forma de poligonal convexa. Bom, essa resolução CONAMA, ela está em processo de revisão, né, pelo SECAV, pelo órgão competente, mas até o momento é isso que nós temos. O Augusto ele já comentou na palestra inicial em relação a esse entorno de 250 metros. Isso é muito importante porque, uma vez conhecida, cadastrada uma cavidade em território nacional, ela não vem sozinha, ela não está sozinha, ela está acompanhada por esse entorno de 250 metros, automaticamente. E essa medida, né, ela é estabelecida de forma mais generalista, então essa área ela pode ser excessiva para a proteção dessa cavidade, ou pode até mesmo ser insuficiente, né, dependendo das características da área e da caverna alvo da análise. Bom, premissas importantes para a gente entender a área de influência. Primeira coisa, cavidades não são elementos isolados, elas interagem com o entorno, elas sofrem influência do meio. E a água, pessoal, é o principal agente de conexão. A água é a responsável pelos processos de transporte, de deposição de materiais, processos de espeleogênese, de formação, então ela é um elemento chave para a gente entender as conexões entre as cavernas e o entorno. Essa conexão, ela pode ser maior ou menor, né? Essa interação depende das características do ambiente. Por exemplo, se nós temos um substrato mais solúvel, com uma maior porosidade, com uma estruturação geológica mais bem desenvolvida, essa interação tende a ser maior, como exemplo das paisagens kársticas, igual está no diagrama aqui que a gente está apresentando para vocês. Então, nesse diagrama nós temos a ocorrência de diversas cavidades no meio subterrâneo, e elas estão diretamente conectadas com a superfície através de cursos d'água, através de dolinas, né, que são áreas de recarga também, fazem com que águas de chuva, águas meteóricas, elas infiltrem, percolem pelo meio. Então, nas áreas cársticas, essa interação ela é muito mais intensa. Em meios menos porosos, menos permeáveis, as conexões elas são mais limitadas, mas elas sempre vão existir. Bom, essa figura ela vai aparecer mais de uma vez nas apresentações, a gente gosta muito dessa figura, eu acho que ela é importante
para mostrar, né, numa escala mais localizada, em relação à questão dos fluxos entre caverna e entorno, né? Então, aqui, não apenas a água, né? A água, eu comentei que é um agente importante, talvez o principal, mas também vento é um elemento importante, a própria fauna externa que adentra a cavidade, né? E deixa nutrientes para a fauna cavernícola, a própria vegetação do entorno da caverna que contribui para a manutenção das condições ambientais e até mesmo, né, para o aporte de recursos tróficos. Então, o importante, essas são as informações de base para a gente entender a área de influência. A gente tem que compreender esse fluxo, como ocorre esse fluxo de energia e materiais entre a cavidade e o seu entorno. E a partir da compreensão dessa interação, a gente define a área de influência. A vulnerabilidade também é um elemento importante para a gente pensar quando a gente fala em área de influência. Vulnerabilidade da caverna e desse entorno, né? Ambientes com maiores conexões, em geral, eles são mais vulneráveis, né? Uma caverna que interage de forma direta com a superfície, tudo que ocorre ali em superfície pode se refletir dentro da cavidade. Então, como a gente está falando em proteção do patrimônio, né, a área de influência tem esse objetivo de contribuir para a preservação, pensar a vulnerabilidade é muito importante quando a gente está também delimitando a área de influência. Bom, em um dos encontros técnicos que eu mencionei inicialmente, em relação a essa temática da área de influência, foi discutido em 2013, né, foi um encontro promovido pelo SECAV, e nesse encontro, um encontro técnico com diversos especialistas, esse encontro teve como resultado a elaboração de um documento orientativo, com as diretrizes para a definição da área de influência, né, diante de diversas questões em relação a como definir a área de influência. Então, esse é o documento que nós temos, é o principal documento de referência em relação a métodos, em relação a como traçar a área de influência, um documento que está disponível no site do SECAV. Bom, a partir do que está estabelecido nesse documento, a gente pode considerar 4 pilares principais como guias dos estudos de área de influência. São eles: manutenção da dinâmica evolutiva, né, eu preciso entender os processos hidrossedimentares que estão associados às cavidades e seu entorno. Então, a área de influência, ela visa também manter o aporte de nutrientes, né, que a Lígia vai comentar melhor mais para frente, que é justamente garantir a fonte do abastecimento trófico para a fauna cavernícola. Da mesma forma, manter a conectividade subterrânea entre essa fauna, também é um elemento importante, que a Lígia vai discutir depois. E a questão da integridade física, embora ela seja inclusive mencionada no conceito de área de influência, mas não existe uma área atrelada para garantir a manutenção da integridade física. Essa manutenção, ela é muito importante, mas ela se dá especialmente a partir do controle dos níveis de vibração, né? As vibrações sísmicas do entorno das cavernas são os principais elementos que podem interferir na integridade física das cavidades. E por isso depende dos controles ambientais em relação aos níveis de vibração. Então, de modo geral, para os 3 primeiros pilares que foram comentados, são definidas, né, em alguns momentos não são em função das características do entorno, mas são definidas áreas que vão garantir cada um desses processos. E, no final, essas áreas são unidas para definir a área de influência final das cavidades. A integridade física não gera área para a gente garantir essa manutenção. Depende dos controles ambientais, repetindo mais uma vez. Bom, vamos então entrar um pouquinho sobre esses pilares de definição de área de influência, né? Em relação à dinâmica evolutiva, pensando naquele agente mais importante dos processos de troca, que é a água. Então, é muito importante, para definir a área de influência, olhar para a caverna e tentar decifrar, tentar entender
qual que é o tipo de água circulante ali naquele meio, quais são os caminhos preferenciais dessa água, quais são os fatores controladores que influenciam, né, nessa circulação hídrica dessa água que a gente observa dentro da cavidade. Também, como a cavidade se formou e como ela evolui, é muito importante. A gente está falando de dinâmica, né? A cavidade, ela interage constantemente, ela não está estática, ela está interagindo, né? Então, essas compreensões são muito importantes. Da mesma forma, tão importante quanto entender o interior da cavidade é buscar entender o seu entorno. Então, é fundamental também espacializar essas informações do entorno das cavernas, em relação a drenagens superficiais, áreas de escoamento superficial, pontos de recarga e descarga hídrica. Aqui nesse exemplo, né, desse estudo, aqui em vermelho tem a projeção de algumas cavidades, né, as drenagens estão plotadas também, aí tem algumas dolinas, algumas depressões, algumas surgências e sumidouros. Então, todas essas informações, né, de preferência uma escala adequada, a escala das informações é muito importante para a gente ter a definição de uma área, né, mais compatível com a realidade. Então, todas essas informações, quanto mais detalhado, melhor, mas todas são importantes. Da mesma forma, entender a inserção da caverna, onde ela está inserida, uma depressão, um maciço rochoso, esse maciço está encoberto, é um depósito de talos. Então, entender isso também é muito importante, se valendo de dados hipossométricos, de declividade, mapeamento das formas superficiais, especialmente em um cenário cástico. Isso é muito relevante para pensar nas conexões, nas interações que a gente precisa avaliar. Bom, aqui é um exemplo, então, em que a gente tem, né, uma cavidade por aqui, né, e essa cavidade está inserida em um maciço. O topo do maciço, no topo do maciço ocorrem, então, os processos de infiltração, e essa água meteórica, água de chuva, ela vai percolar e chegar até a cavidade. Então, esse aqui é um exemplo de um cenário em que as águas de percolação, as águas superficiais, elas são as mais importantes na dinâmica evolutiva da cavidade. Nesse tipo de cenário, então, a área de contribuição hidrossedimentar, na verdade, ela é definida em função das questões topográficas. Então, é a microbacia de inserção da cavidade que vai abranger, em tese, a área necessária para manter esses processos de percolação. Mas, se eu tenho cavidades com influências de águas subterrâneas, aí o processo é um pouco mais complexo, né? Exige, em alguns casos, a aplicação de técnicas como, por exemplo, traçadores, né, que são compostos orgânicos, e basicamente nós injetamos uma massa conhecida de traçador, um ponto de entrada de água, realiza amostragens em surgências e ressurgências. Isso com o objetivo de tentar mapear o caminho dessa água subterrânea, porque esses processos também devem ser mantidos, devem ser preservados. Bem, pessoal, um outro pilar, né, que a gente também deve avaliar no contexto da área de influência da cavidade é a questão da manutenção do aporte de nutrientes. Por quê? Porque a cavidade, ela é um ambiente que, né, da sua origem, ela tem poucos recursos, ela é oligotrófica. Então, os animais que estão presentes ali, eles utilizam desses recursos para se manterem, né? Então, os recursos tróficos que são elencados em legislação são basicamente material vegetal e detritos, raízes, guano, fezes, guano, que é a excreta, né, de animais voadores, né, fezes de animais voadores, fezes de vertebrados não voadores, carcaças e bolotas de regurgitação. São basicamente aquele material que as corujas costumam regurgitar do animal que elas ingerem e não utilizam, né? Então, esses são os nutrientes básicos. Então, quando a gente está pensando numa área de influência, a gente avalia o que tem dentro daquela cavidade e o que é necessário para que aquilo permaneça sendo aportado ali para aquela caverna, né? Então, pode passar, Tati. Por isso que é muito importante, essa figura está voltando novamente, mas é muito importante a gente entender o contexto em que a cavidade está.
Então, dependendo da posição dela na vertente, se esse material vegetal ele entra na cavidade por meio de gravidade, ou a abertura da caverna é muito ampla e aí esse material ele entra pelo vento, pela percolação da água, ou se se tem colônia de morcegos lá dentro levando guano para dentro da caverna, né, se aquilo ele é essencial para manter aqueles animais dentro da cavidade. Então, é muito interessante a gente ter uma noção geral, tanto do entorno, quanto de tudo que está ali dentro da cavidade. Né? Então, pode passar, Tati. Quando a gente busca essa informação, né, a gente muitas das vezes a gente vai para campo, a gente faz uma avaliação em campo, sobe o drone, tenta avaliar, né, qual que é o tipo de vegetação do entorno, como que aquilo dali está sendo aportado ali para dentro, se a cavidade tem muitas ou poucas carcaças de outros animais, né, se o material ele entra para dentro da cavidade por gravidade, né, enfim. Próximo, por favor. Então, a gente busca, né, diante de todas essas informações que a gente coletou em campo e dentro das cavidades, a gente busca uma área necessária, a gente delimita uma área necessária para que aquele material continue sendo aportado para dentro da caverna. Então, muitas das vezes, quando a gente trabalha com material vegetal e detritos, né, esse material ele entra provavelmente provavelmente, tá, pessoal? Não é sempre não, mas provavelmente pela bacia ali de contribuição daquela caverna, se ele é trazido por água, se ele é trazido por gravidade. Então a gente delimita mais ou menos essa área. A gente também avalia a vegetação do entorno, a gente sabe que raízes, né, das espécies vegetais que estão do lado de fora, elas são muito importantes no aporte de nutrientes. Vários animais, eles utilizam de seiva, né, das raízes, para poder permanecerem nas cavernas. Então, a gente avalia essa vegetação e a gente também pensa numa área necessária no entorno da caverna para que essas raízes penetrem as cavidades, e muitas das vezes essas cavidades são bastante superficiais, né? E outra questão importante que a gente também avalia é a questão dos quirópteros. Né? A gente sabe que os quirópteros são animais extremamente importantes para o aporte de recursos dentro da caverna, seja utilizando a caverna como puleiros de alimentação, em que eles trazem outras sementes, né, e até mesmo com o aporte de guano, que muitos dos animais presentes nas cavidades utilizam como recurso alimentar também. Então, a gente avalia as áreas no entorno, né, dessas cavernas, verifica se tem áreas protegidas no entorno, que são capazes de serem áreas de atrativo para essas espécies. E a gente também avalia a questão de que tipo de espécie que está dentro das cavernas, né, se a gente consegue pensar em trampolins ecológicos e tal. Então, todas essas questões, elas chegam num limite final, né, em que a gente acredita que para esse pilar é necessário que se mantenha um aporte de recursos dentro das cavernas. Pode passar. E aí a gente entra na questão da conectividade subterrânea. Né? Para que seja feita esse entendimento da conectividade subterrânea, o termo de referência do SECAV, ele traz basicamente a questão dos traçadores biológicos, que seriam as espécies de troglóbios que são amostrados ali nas cavidades da região. Então, para que a gente chegue, né, nesse elemento, a gente tem que pelo menos fazer um inventariamento da fauna nessas cavernas. A gente tem que entender como que esses animais estão utilizando essas cavernas, né? Se eles estão de fato presentes nessas cavernas. Então, o termo ele sugere que a gente faça a conexão das cavidades que apresentem as mesmas espécies de troglóbios, né? Uma vez que esses animais são animais extremamente sensíveis, né? Eles não, teoricamente, não saem para o lado de fora da caverna. Então, eles utilizam apenas o meio subterrâneo, né? Para garantir esse fluxo gênico e tal. E aí, se a gente não tem troglóbio dentro da caverna, né? E se a gente não consegue pensar numa conectividade desse ambiente subterrâneo, a gente utiliza os parâmetros físicos,
né, para ajudar a definir mesmo essa dispersão da fauna ali naquele ambiente subterrâneo. Então vai depender muito da litologia em que a caverna está inserida, como que esse ambiente se ele está muito exposto, se ele está pouco exposto, se ele tem zona afótica, se ele não tem. Então, diversos caracteres físicos também nos auxiliam a entender como que pode ser feita essa conectividade entre as cavernas, de acordo com o material que foi inventariado nas cavernas. Pode passar. Bom, e em relação à integridade física, né, o ICMBio, o SECAV, eles lançaram em 2016 alguns materiais em relação à sismografia e espeleologia, que tem também, está disponível no site do SECAV. E nesse documento consta que, conforme eu já comentei, a integridade física, a proteção da integridade física da caverna, que é manter as suas características físicas originais, essa proteção depende de controle ambiental das fontes emissoras de vibração no entorno. Então, empreendimentos cuja atividade emite vibração, esses empreendimentos devem operar de maneira controlada, né? Isso muitas vezes significa realizar um estudo de simulação sismográfica para definir a carga máxima por espera e monitorar essa vibração de modo que as cavidades elas se mantenham protegidas. Então a gente está falando de diversas atividades, né, que podem emitir vibração, como desmontes de rocha, né? Então essa vibração ela tem que ser mantida sob limites admissíveis. Esse controle é fundamental para garantir a integridade física. Não é uma área que vai garantir isso, é o controle ambiental em relação às fontes emissoras de vibração. Bom, então, como já foi comentado no início, o resultado final da área de influência espeleológica, esse resultado parte da soma dos pilares que nós discutimos há pouco. Então, manutenção da integridade dinâmica evolutiva, né, essa análise vai gerar a delimitação de uma área, assim como o aporte de nutrientes e a conectividade, essas áreas são unidas ao final para definir a área de influência espeleológica, que é proposta nos estudos ao órgão ambiental licenciador. Quem bate o martelo final e define os limites dessa área é o órgão ambiental licenciador. Bom, por fim, a gente gostaria de fazer apenas um comentário em relação à questão da área de influência. A área de influência, ela garante sozinha, ela é capaz sozinha de garantir a proteção do patrimônio espeleológico? Bom, pessoal, a área de influência, obviamente, ela não vai fazer milagres, né? Os controles ambientais, eles são inerentes em qualquer contexto de empreendimentos, então eles devem ser aplicados, inclusive, no entorno das áreas de influência, para garantir a manutenção dos processos que foram observados ali. Não só no entorno, né, bem como também eventuais intervenções que ocorram no interior das áreas de influência devem ser acompanhadas pelos devidos controles ambientais. Então, apenas definir a área de influência não é suficiente para garantir a proteção efetiva das cavernas. Controlar impactos e mitigar é essencial. Tá bem? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Tatiana e Lígia. A gente tem uma série de perguntas aqui. Antes de passar as perguntas, vou prestar um pequeno esclarecimento. Tem muita gente no chat pedindo material. O material a que eu me referi é o artigo do Claude Chabert e do Richard Watson. Esse artigo é a base de tudo que a gente sabe em relação à definição de caverna, métodos de medição de caverna, ponto zero, abrigo, etc. Então a gente vai disponibilizar, parece que o Paulo encontrou esse artigo na internet, mas a gente vai disponibilizar isso para vocês, a gente vai avisar, a gente tem os e-mails de todo mundo, ok? E a gente não tem uma apostila para esse curso, a gente teria uma apostila para o curso presencial que seria em outubro, mas no próximo curso podem esperar a nossa apostila. Existe um livro
para download gratuito no SECAV, um livro recente que está lá no site do ICMBio SECAV. Bom, primeira pergunta da Origilene Dantas. Qual método se usa para saber a conectividade entre cavernas em situações que o homem não consegue chegar nos espaços menores? Bom, eu acho que eu cheguei a comentar algo do tipo, não existe um método específico. O que a gente deve avaliar é aonde que a espécie está distribuída, né, de preferência os troglóbios, tal qual o termo de referência do SECAV propõe, e aí, teoricamente, a gente deveria fazer a conexão dessas cavidades. Mas é muito importante, eu acho que isso traz uma argumentação bem bacana quando a gente trata dos elementos físicos, né? A gente tem que avaliar a questão da permeabilidade da rocha, aonde que as cavidades estão inseridas, como que elas estão inseridas ali naquele contexto de paisagem, se não existe nenhuma barreira entre essas cavernas. E aí é uma questão mais que a gente propõe mesmo, né? A gente delimita uma área conectando essas cavernas, imaginando que os bichos estão utilizando ali aquele ambiente. Mas é basicamente unificando argumentos biológicos e físicos. Ok, muito obrigado, Lígia. Tanto o Paulo Venâncio como a Jamile Pereira perguntaram sobre os 250 metros. Para a conservação da biodiversidade subterrânea, essa área de 250 metros é eficiente? Pode haver uma flexibilização? E se não for suficiente? Bom, pessoal, a questão dos 250 metros, os 250 metros são uma medida provisória, né? É assim que dá para a gente entender do que está na resolução CONAMA 347, até que sejam, né, que seja de fato definida a área de influência real, né, a partir desses critérios que nós comentamos aqui durante a apresentação. Então, assim, é uma área de fato que pode não ser efetiva para proteção, ou pode ser muito maior do que a área necessária para proteger a caverna. Então, assim, o ideal mesmo, no contexto de licenciamento, é delimitar a área de influência a partir dos parâmetros, né, que são estabelecidos. Se valer apenas dos 250 metros, isso não é uma garantia, né, de que, de fato, a cavidade e a sua dinâmica, elas estarão protegidas. Excelente, Tati, obrigado. Uma pergunta da Bruna Cordeiro. Oi, Bruna, tudo bem? Bruna trabalhou com a gente também. Bruna. No Mato Grosso do Sul, é um problema sério lá no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul não é exigido estudo espeleológico para a agropecuária. E centenas de cavernas têm sua área de influência afetada. Tati, pode comentar sobre esse cenário e implicações? Então, a questão dos estudos espeleológicos, eles deveriam ser exigidos em qualquer cenário em que a atividade promova algum tipo de impacto potencial para o ambiente subterrâneo, né? Então, assim, na verdade, os estudos espeleológicos, se for uma atividade que tem potencial de impacto, eles, né, deveriam ser tratados no contexto dos licenciamentos, né? Qualquer atividade que tenha que seja avaliada dessa forma. Então, a gente lamenta, né? Porque, na verdade, é um elemento muito importante que não está sendo devidamente avaliado no contexto de alguns licenciamentos. Ok, obrigado, Tati. O Oliver Menck, por que a integridade física não influencia na área de influência? Uma mineradora não aumentaria o risco à integridade física? Sim, não é que ela não influencia. A questão é que nós não delimitamos uma área para proteger a integridade física, né? Isso seria muito pouco. Imagina a gente pensar, qual distância da cavidade é necessário eu garantir uma área para proteger a integridade física dessa cavidade a partir das atividades emissoras de vibração do entorno. Isso é muito pouco, né, para garantir. O controle ambiental ele é muito mais importante nesse sentido, que é garantir, por exemplo, a carga máxima por espera, né, que vai ser aplicada nas detonações. Assim, é um controle que evite que
um determinado nível de vibração chegue até as cavidades. Então, a questão é que a área de influência ela é insuficiente nesse caso, ela não sozinha ela não dá conta da ameaça que é, né, atividades emissoras de vibração em torno de cavernas. Então, a gente precisa de mais do que isso. Por isso entram os controles ambientais. Ok, muito obrigado. Mais uma... Tem algumas perguntas que eu vou deixar para a sessão seguinte, da Tati B, porque tem a ver mais com a sessão seguinte. Mais uma pergunta da Greciane Neres. Suponhamos que eu, arqueóloga, esteja realizando uma prospecção arqueológica numa área com muitas cavidades já registradas no SECAV. Identifico o impacto nessas cavidades, como proceder junto ao SECAV? E qual o encaminhamento que eu posso dar em situações como essa? Bom, o aconselhável seria comunicar, né, às autoridades, no caso ao próprio SECAV, né, se em alguma cavidade são observados impactos, né, as cavidades elas são protegidas por lei, elas são bens da União, consta isso na nossa Constituição, como o Augusto já comentou, e qualquer impacto em cavernas ele deve ser devidamente autorizado, né, no processo de licenciamento ambiental. Se isso não foi realizado e está sendo promovido o impacto, não está sendo realizado da forma correta. Então, é importante que seja comunicado, que os órgãos competentes sejam comunicados. Ótimo, muito obrigado, Tati. A gente vai para a última pergunta. Pessoal, não tem como responder todas, mas a gente tem o contato de vocês e responderemos, tá? E se quiserem mandar para o e-mail da empresa, sintam-se à vontade. A última pergunta dessa sessão do Marco Túlio, uma pergunta boa para encerrar, pergunta geral. Quais as maiores dificuldades para se estabelecer área de influência em áreas kársticas? Depende muito, né? Eu diria que se você tem cavidades com fluxos subterrâneos, é um fator complicador. Ele vai exigir mais, né, uma dificuldade maior do que num cenário de cavidades secas, ou cavidades atingidas por águas de chuva apenas, escoamento superficial pluvial. Então, do ponto de vista físico, eu diria que a existência de águas subterrâneas complica um pouco o processo. Estende o tempo do estudo, com certeza. E a área delimitada? Provavelmente. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Tati. Obrigado, Lígia. A gente vai prosseguir para a palestra número 5 sobre avaliação de impacto e compensação.